Tão bom poder falar com o Senhor, poder adorar, derramar o nosso coração na presença dEle, né? Continuando o tema, então, o que esperar enquanto você está esperando, o que você espera, enfim, o tempo da espera. Semana passada eu falei, nossa, o pastor falou ainda, não, acho que a Fábio queria um tema romântico, mas não vai ser. Eu falei, no fim foi, né? Que a Bíblia diz que o pai chicoteia o filho que ama, né? Se você se sentiu chicoteado pela palavra em algum ponto, era a palavra de amor. Amém? Amém? E os jovens ficaram meio assim, né? Eu só vi assim, os jovens se encolhendo assim, no culto semana passada, né? Ninguém falou nada, todo mundo achou que ia ser uma oração, assim, que ia fazer fila outro dia no portão, né? De pretendente. Mas nós entendemos que viver uma vida, né, um relacionamento, a gente tem que ser instruído pela palavra. E hoje, né, num sistema onde os relacionamentos são tão levados e considerados de maneira tão banais, tão irrelevantes, é necessário que nós, jovens e adolescentes, uma futura geração, tenha essa base através da palavra de Deus. E que leve alguns chicotes mesmo, porque, né, é bom de vez em quando, né? Eu levei umas varadas, umas muitas. Na época eu não achava bom, mas hoje eu vejo que foi ótimo e às vezes eu falo, nossa, dá uma varada esse menino que resolve. Não é verdade? Amém? Hoje eu vou responder algumas dúvidas, algumas perguntas corriqueiras que os jovens e adolescentes têm. Não são todas, né? Porque se você sentar com um jovem, meu Deus, é tanta pergunta, é tanto porquê. Mas algumas que, claro, com base na palavra, que podem continuar nos ajudando. Amém? E eu gostaria de ler um texto com vocês em 1 Coríntios 7. Paulo é muito top, gente. Quem já viu aquele filme Paulo Apóstolo de Cristo? Quem já viu aquele filme? É bom, né? É muito bom. E tem um versículo bem legal aqui, que diz assim. Vamos ver se estou no Coríntios certo. Amém? 1 Coríntios 7, 7 diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo era casado ou solteiro? Solteiro, né? Olha só a dica, hashtag fica a dica, né? Tipo, ele estava falando, só faltou ele escrever isso embaixo, né? Se fosse os dias atuais, ele fosse fazer um post, seria mais ou menos isso, né? Mas, ali ele estava dando uma orientação para a igreja de Corinto, que tinha muitas dúvidas com relação aos relacionamentos, né? E eu acredito que havia muitos solteiros ali, pessoas viúvas, escravos também que estavam ali. Então, era uma igreja que estava começando a crescer e era natural ter muitas dúvidas, como fazer, como proceder, tendo em vista que naquela época a igreja era uma igreja perseguida, então, enfim, muitas dúvidas com relação a matrimônio. E Paulo, ele escreve isso e a gente vai ver durante esse capítulo, né, várias instruções para os solteiros, para os casados, para os escravos, para as viúvas, para as virgens, para os que estavam casando com todo mundo, várias orientações. E uma curiosidade muito interessante é que naquele tempo os solteiros eram vistos como eram discriminados. Viu? Não é só nesse século, pessoal, que é solteiro. Brincadeira. Hoje não tanto, né? Mas naquele tempo as pessoas que não eram casadas eram tidas como até mesmo pessoas que tinham doenças mentais ou promíscuas demais, por isso que não arranjavam casamento, ou tinha algum tipo de problema de comunicação. Então, os solteiros naquela época sofriam bullying, né? E Paulo, ele vem na contramão disso. Né? Ele vem para realmente agregar. Ele fala assim, olha, fiquem solteiros. Porque ele via nos solteiros uma capacidade que as pessoas que estavam casadas, que tinham família, os solteiros chegar em lugares que essas pessoas teriam dificuldade.
né? Porque os solteiros, eles não têm, né, têm uma vida mais, como que eu posso dizer, mais tranquila, não tem que dar uma satisfação, digamos assim. E com a entrada do pecado no mundo através do primeiro casal, os solteiros, eles conseguiriam avançar, levar a palavra, poderiam viajar, ser missionários, né, servir na igreja local. Então, Paulo, ele chega para falar assim, não, gente, tudo bem, cada um sabe que se tiver casar, vai casar, se tiver que ficar solteiro, fica solteiro. Eu escolhi ficar solteiro e sofrer por amor a Cristo. E tudo bem por isso. Não rejeita os solteiros, não, né? Deixa eles trabalhar, que tem serviço para eles também. Mas a maioria das pessoas buscavam um casamento compelido pela necessidade de casar, de se relacionar, né, de ter uma vida íntima. E naquela época, o casamento, como eu falei, era uma prática normal. Só que uma das perguntas que é muito corriqueira é o que a Bíblia fala sobre namoro? Quem sabe o que a Bíblia fala sobre namoro? Não fala nada, né? Porque namoro é algo atual. Porque na Bíblia só tem amizade, pai, mãe, noivo e casamento. Não existe esse período de namoro que hoje, né, tempo moderno. Então, a Bíblia não fala nada a respeito. Né? Mas a gente pode, através da Bíblia, instruir e aprender coisas para nos ajudar e ajudar os jovens que são solteiros para efetivamente conseguir casar, né? Desencalhar, digamos assim. Amém? A gente falar de sofrer bullying, uma vez eu sofri bullying, gente. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Uma vez falar assim, não vamos chamar ela porque ela não é casada. Deu, qual o problema? Eu deixei de existir porque eu sou solteira? Eu vou junto. Eu não me excluo, não, gente, eu me enfio. E tudo bem por isso. Né? Como eu falei, a Bíblia ela não diz nada a respeito de namoro. Mas, né, ela nos dá orientações de como deve proceder durante esse período. Outra dúvida, outra pergunta que é muito corriqueira e que eu já ouvi. Se é pecado morar junto antes do casamento? O que vocês acham? Sim. 1 Coríntios 7:9. O relacionamento, ele foi criado por Deus e deve ser frustrado dentro, né, do casamento. Muitos dão essa desculpa, né, para ter mais liberdade. Não, vamos só morar junto. É muito caro casar. Mas se a gente for ver lá nos casamentos, não tinha, claro que o povo judeu era um povo muito festivo, né? Mas a necessidade básica era ter testemunha, os pais aprovarem, juntas suas, né? Tinha uma preparação da noiva durante um ano, né, se preparando e casava, pronto, acabou. Mas hoje, né, às vezes as pessoas querem encurtar caminho, né? Querem cortar caminho. Não, precisa de festa, a gente fica junto, mas isso muitas vezes é só uma porta para pecar. Se der certo, a gente casa, né? Faz um test drive, né? E aí as pessoas se relacionam de maneira sexual e esquecem de desenvolver o emocional, a amizade, né? Saber se aquela pessoa é de fato a pessoa para você casar. E fica por isso mesmo, né? E ficam anos, muitas vezes, vivendo em pecado. Se não dá certo, separa, faz a mesma coisa com o outro e assim por diante. Mas a Bíblia ela não instrui a agir dessa forma. Né? Por que serve o casamento? Ele para reconhecer as responsabilidades, para proteger cada um e dar estabilidade. Muitas vezes pode acontecer de um relacionamento não dar certo, de um casamento não dar certo. Por isso que é muito importante conhecer uma pessoa antes, ter aquele período de namoro, né? Mas os jovens têm namorado assim. Fica mais na casa do namorado e da namorada, né? Chama a mãe de sogra da namorada, de sogro. Aí ficam se perdendo no meio dos relacionamentos, sabe? O namoro é um período onde você observa como que é o outro, como que ele se comporta, como que ele trata os familiares, como que é a vida, como ele é organizado financeiramente, se ele honra os compromissos dele, se ele é um rapaz da igreja, se ele dá prioridade às coisas de Deus. O namoro serve para isso. E aí, muitas vezes, jovens, eles pulam as etapas, tanto na igreja quanto fora da igreja, né? Porque relacionamento é relacionamento tanto na igreja como fora.
E quando se vê num casamento sem conhecer quem é a pessoa que ele se casou. Então, por isso que é muito importante a gente não pular fases. Na Bíblia não existia o casamento do civil, né? Como eu falei, tinha lá o dote, era comprado o dote, né? Imagina, eles não se conheciam, então eles tinham pouco tempo para... Eles iam se conhecer realmente no casamento, né? Eram os pais, conheciam a família, compravam o dote, imagina? Era um sistema completamente diferente. Mas a gente pode observar que eram casamentos sólidos. E a gente pode ver o exemplo de Maria e de José. Quando Maria ficou, né, grávida de Jesus, ela já estava prometida para José. Tanto que José, ele fala assim, não, ela é como se eles fossem marido e mulher, como eles estavam noivos, existia um compromisso, e ele queria, tipo, desposar ela. Fala assim, olha, eu vou sair aqui de fino, não vou fazer escândalo, para que ela não fosse até mesmo apedrejada, né? Porque ia parecer que ela tinha pulado a cerca, né? De modo grosseiro, né? Falando. Porque havia esse compromisso, esse respeito. Mas muitas vezes entram no namoro, no noivado, e acham que ainda estão vivendo uma vida de solteiro. Vamos experimentar, vamos viver. Depois de casar, não pode, né? Como se essa parte desse compromisso de namoro e noivado não fosse um compromisso também que tem que ser levado a sério. Como deve ser um namoro cristão? Ele deve ser com respeito e amizade, pensando na responsabilidade de um casamento. Aí muitos adolescentes perguntam, posso namorar? Não. Você vai aguentar ficar 10 anos namorando com a mesma pessoa? A adolescência geralmente é uma fase de muita mudança hormonal, de pensamento. É uma bagunça já por si só. Aí você começa a namorar, só dá e choro. Verdade, gente, porque não tem maturidade. Não tem maturidade para isso. Aí a gente vê menininhas de 13, 14, 15 anos, muitas vezes, namorando, não sabe nem o que vai ser quando crescer, pode-se dizer. Achou graça, né, Lê? E aí já querem namorar. Pra quê? Né? Pra que procurar pelo na casca do ovo? Acertei. Pelo na casca do ovo. Isso. Para quê, né? Mas, por ser uma fase de muitas mudanças, entrar num relacionamento só é para se frustrar e geralmente criar uma ferida. E você vê muitas meninas, muitas vezes, se envolvendo muito cedo, chegando numa fase adulta totalmente frustrada, totalmente já desacreditada na área sentimental, porque começou a ter experiências muito cedo. E muitas vezes, na imaturidade, para achar que segura um relacionamento, cedendo às necessidades do companheiro, tanto menina quanto menina, acabam se frustrando, entrando numa gravidez indesejada, pegando doenças. Então, adolescentes, tenham calma. Há um tempo para todas as coisas. Agora, não precisa ser radical também. Ah, nunca mais vou casar, não vou namorar, não sei o quê. Não precisa também entrar nos dois extremos. Né? Ora com Deus, aí de vez em quando, na minha oração, você fala, Deus, um dia eu quero casar, quando eu for, mas não fica procurando isso agora. Não precisa ficar lá de conversinha com os meninos né, pelas mensagens, se você não vai. Não precisa dar corda para você mesma se enforcar. Não, só estou ajudando, só quero ser amiga, só... Não tem nada a ver. Daí, quando você vê, meu filho, tem nada a ver. Nós temos que entender que no relacionamento, Deus tem que ser o primeiro. É muito bom ter alguém especial, mas isso não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Outra pergunta. Beijar na boca é pecado? É pecado ou não é no relacionamento? Não, esses interesseiros. Não, não é pecado, viu? Pode beijar, mas com calma, tá? Sim, né? Porque beijo, uma coisa leva a outra, não é verdade? E você tem que saber os seus limites. É uma coisa, daí você chega lá, né? Começa a beijar teu namorado, você fala, Fábio falou que pode beijar. Não, não é bem assim. Cada um tem que saber o seu limite. Uma vez eu vi uma história de um casal de jovens que foi
né, conversar com o pastor. E eles eram namorados. E a menina falou assim, fala, pastor, faz favor. Daí ele falou, achou que era uma coisa séria. Você fala para ele parar de ficar beijando a minha nuca? E o pastor ficou assustado, o menino ficou tipo assim, pastor, fala para ele parar, porque eu já falei, ele não para. Eu já falei para ele, fala para ele parar de ficar beijando, tipo, porque aquilo era o limite dela. Aí o pastor falou assim, não, para, né? Depois ele realmente não parou e ela terminou com ele porque ele não, né, não respeitou o limite como ela queria respeitar a Deus e a ela, né? Porque é um respeito com o seu próprio corpo. Ela falou não. Ele entrou com a bunda, ela com o pé, entraram num acordo e ela foi seguir a vida dela. Então a gente tem que saber os nossos limites, saber os nossos limites, né? Tem gente que faz a corte. O que é a corte? É sem contato, até só entra contato, né, físico, seja abraço prolongado, mão ou beijo, só depois do casamento. Porque sabe o seu limite, sabe que se pegar no minguinho da menina, vai dar ruim para ele. Então, você tem que saber estabelecer os seus limites. Não, se eu andar de mão dada com a minha namorada, tá ótimo, ok. Se eu abraçar, beleza. Ah, não, mas se eu ficar meio sozinho com ela, vai dar ruim. Então, não fica. Se o teu limite é esse, então não fica. Mas é que a gente gosta de andar na beira do precipício, né? Na corda bamba, né? Não é verdade? Não, eu aguento, dá certo, dá certo, dá certo. Aí não dá. Ao invés de voltar, pedir perdão, se arrepender e não fazer, não, né? Agora que já descarrilhou, né? Vamos ladeira abaixo. Não é verdade? Já percebeu? É muito comum, que seja em qualquer área da nossa vida. Seja com, imagina, uma dieta. Ah, já comi o brigadeiro, agora vamos comer cheeseburger, batata frita, pizza. Ah, já que já fiz vamos... Não é verdade? Já que deu errado, então vamos... Já que o cartão de crédito está estourado, então vamos gastar mais ainda, né? Para se perder em dívida. Porque as pessoas não conseguem respeitar os limites. Até município tem limite, gente. Então, respeita. Como eu sei se ela ou ele é a pessoa certa? Deus vai mandar um anjo e vai falar, eis que te digo que essa é a pessoa certa para você casar? Vai ser assim? Com quem foi assim? Ah, eu queria que fosse assim, gente. Ia ser tão mais fácil. Não ia ser mais fácil? A gente fala, ai, Senhor, porque, né, a gente ora assim, Deus, eu sei que o Senhor não une pessoas, une propósito. Onde está o meu propósito? Quem é o meu propósito? Como ele é o meu propósito, não é verdade? Manda um anjo, assim, Deus. E eu sempre falo assim, ai, Deus, eu quero ser uma coisa muito fácil, assim, tipo assim, entendeu? A pessoa bate na porta, tipo, meu emprego foi assim, por que não pode ser assim também, né, num relacionamento? Ah, é esse daqui, ó, com um LED, assim, numa nuvem flutuando. Imagina, seria muito mais fácil. Mas como que eu sei? Óbvio, pedindo direção a Deus, né? E também, você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você quer. Porque muitas vezes você sabe o seu propósito, mas aí aparece lá um boy magia, super lindo, nada a ver. Tem nada a ver com você. E aí, só porque às vezes ele é um pouco mais charmoso, né? E você fala, não, essa é a pessoa certa para mim, né? Foi Deus que mandou. Tem que observar, como eu já falei, com mulher, como ele se porta, a conduta dele na casa dele, fora da casa, com os compromissos. E, como eu falei, sempre pedindo a direção de Deus, né? Por que não pode fazer sexo antes do casamento? Atualmente é muito comum associar namoro à promiscuidade. Como há tantas limitações impostas, no fim, o resultado desses abusos são graves feridas emocionais, desconfiança diante de futuros relacionamentos, risco sério de doenças, criação de um ciclo de abuso e sofrimento, gravidez indesejada, muitas vezes. Então, cada vez que a gente pula uma etapa, a gente está condicionado a alguma dessas situações. Isso é certeza. Principalmente quando fala de graves feridas emocionais. Porque muitas vezes aquela pessoa com quem você está se relacionando, ela
te vê como um objeto, ou mais um. Ou até ela gosta de você. Mas depois, quando não dá certo, você fica com aquela ferida emocional, com aquele relacionamento, aquele sentimento frustrado, aquele sentimento, poxa, mas eu me entreguei, eu dei tudo, aquela pessoa não valorizou. Então, é muito importante respeitar os processos e a etapa. Tudo tem um momento certo, uma hora certa para acontecer. Quando eu era menor, eu não entendia muito disso, não. Ai, não pode. Ah, porque não pode. Não, porque não pode, né? E daí, quanto mais falar não, parece que a gente fica mais curioso. Mas por que não? Por que não? Porque não pode. Quando nós nos relacionamos de maneira íntima com alguém, isso é um pacto de sangue. Por isso que lá na Bíblia diz que quando o homem vai deixar a sua casa lá, seus pais, vai se unir com a sua esposa, vai tornar uma só carne, né? Porque eles têm aquele momento de intimidade que faz com que eles sejam uma só carne, uma só pessoa. É muito engraçado quando você vê pessoas que estão casadas há longo tempo, que elas são meio... Percebe que elas meio que andam parecidas, falam parecida, de perfil parece que são meio igual, porque elas se tornam um só. E quando você pula esse processo e faz isso antes de um compromisso sério, de um casamento, você está compactuando partes da sua alma com pessoas e ela com você. Então, as feridas emocionais que, de repente, que essa pessoa, que esse jovem, que essa pessoa que está namorando tem, vai para você e as suas vão para eles. E aí, vocês terminam o relacionamento, você fica com parte de coisas negativas dela e ela sua. A sua alma fica despedaçada. Literalmente despedaçada. A cada pessoa que você se envolve de maneira íntima e sem compromisso sério. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos preciosos. Nós temos valor. Nós somos pessoas que o Senhor nos deu valor, nós somos honrados. Não permita ser, muitas vezes, objeto de pessoas que não dão o mesmo valor que Deus dá para você. Ou que você se dê o respeito, se dê o valor com o seu corpo, com a sua intimidade, espere o momento certo. Eu sei que tem momentos, né, que a gente fica assim... E agora é Jesus, né? Gente, porque Deus colocou os hormônios, colocou as coisas lá para uma coisa certa. Para a gente procriar, encher a terra de filhos, de criança, para fazer uma nova geração. É por isso que está lá. Se não tivesse aqueles hormônios, como é que, para o momento certo de uma gestação, a libido, todas essas coisas que estão dentro... Jovens, não é coisa da sua cabeça, não é loucura, não é do diabo, é teu, tá? Tá tudo lá teu. Aí você ora assim, ó. Não, gente, vocês estão dando risada, mas é verdade. Vocês estão tudo assim, mas você fala, é verdade, então eu vou orar assim. Você fala assim, Deus, eu sei que o Senhor colocou esses hormônios tudo alvoroçado em mim por um objetivo. Então faz o seguinte, me ajuda a acalmar eles e no momento certo o Senhor desperta. Entendeu? Tem que orar assim, gente. No momento certo, Deus. Quando eu estiver num relacionamento estruturado, quando for a hora certa, quando estiver com a minha, com meu marido, com a minha esposa... Gente, a gente tem que saber orar para Deus. Ele não é nosso amigo, não é nosso Espírito, não é o Espírito Santo, nosso consolador, nosso ajurador, a pessoa que intercede por nós. Você fala assim, Espírito Santo, senta aqui. Então, Jesus, o negócio tá louco. E as meninas vão me entender, porque no período fértil, acontece umas loucuras, não acontece? Além da TPM? Os meninos também, não acontece umas loucuras de vez em quando? Acontece. E o que fazer? O sistema mundo diz que você tem que colocar para fora, tem que extravasar, você tem que liberar geral. Mas nós, como jovens autênticos que entendemos na palavra que tudo tem um momento certo para acontecer, nós vamos pedir ajuda para quem? Para Deus. Fala, Deus, me ajuda. Então, Deus, acalma tudo, joga uma água fria do céu aqui, entendeu? E vamos dormir, e amanhã, outro dia... Vocês estão rindo, mas vocês que vão orar assim. Dá certo, gente, dá certo. Olha aí eu entregando, oh meu Deus. Ah, gente, eu sou adolescente também, eu sou jovem, eu estou falando como jovem, eu tenho que ser sincera. Namorar homem casado é pecado? É, por incrível que pareça, gente. Pois é, né?
Principalmente agora que a gente vê muito esse novo conceito, né, de meninas mais novas se relacionando com homens mais velhos, né? Que a gente vê muito aí nas redes sociais. E às vezes a pessoa... Aí a gente escuta essa pergunta. Se namorar um homem casado é pecado? Sim, se chama adultério. É pecado. Namorar uma pessoa casada causa sofrimento para a família, sentimento de culpa nos adultérios, dor, rejeição, solidão, desconfiança, separação de Deus. A lista continua. Não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você, porque um dia você vai ser o casado. E aí? Isso atrai maldição. Então, meninos e meninas, se você conhece alguém que está se relacionando com uma pessoa, pare agora. Fale para essa pessoa. Mesmo que ela seja só conversa, porque hoje, com tantas facilidades, né? Muitas vezes você posta uma foto, hoje a nossa imagem está estampada para o mundo inteiro ver. E muitas vezes, pessoas mal intencionadas, né? Às vezes se aproximam de outras pessoas através de mentira. Então, gente, é pecado. Namorar homem casado é pecado. Se você está nesse tipo de relacionamento, sai agora, correndo. Como terminar um namoro? Como terminar um namoro? Terminando, fala, você senta a pessoa do lado, fala, querido, não quero mais. Tchau, foi bom enquanto durou, ou não, né? Mas, beijo, não me liga. Mais ou menos assim. Mas primeiro, você pensa no que você vai falar. Como você pode explicar a situação de uma maneira não cruel, né? Principalmente se for com uma pessoa que é descrente, porque muitas vezes você aceitou Jesus e a pessoa não aceitou ainda, aí você sai daquele culto maravilhoso, tem um encontro com Deus, ou sai de um encontro, né, com Deus, de um momento assim, a sós de uma oração, aí você vai falar, como você vai falar que você vai terminar com a de Jesus? A pessoa vai falar, ih... Mas dê prioridade à pessoa nas suas vidas. Dê prioridade a Deus na sua vida. Se você, de repente, está num relacionamento que você quer terminar, ou essa pessoa não professa a mesma fé que você, pense no que você vai dizer, explique a situação sem ser cruel. Faça o melhor para não causar muito sofrimento. Se explique com sinceridade. Não minta e nem exagere. Não adianta falar que foi a irmã da revelação que mandou terminar, não. Entendeu? Fala, não, eu gostaria de terminar com você, porque agora... Seja sincera com o que você vai falar. Porque muitas vezes, a partir desse momento, às vezes você pode até acender algo na outra pessoa. Né? Porque às vezes você está num namoro evangelístico, daí você está cedendo tanto para aquela pessoa, e aí, em vez de evangelizar a pessoa que te derruba, né? É mais fácil. Aí eu sempre falo que tem aqui as pessoas, mas antes é melhor andar dois do que um, porque um caiu, o outro segura. Mas daí você tem que olhar primeiro para onde essa florzinha de Jesus está indo, né? Primeiro você olha para onde ela está indo, né? Se ela estiver indo para um barranco, você, vai fora, vai para o outro lado. Mas se ela estiver indo para um campo verdejante, caminhando para o céu, daí você fala, opa, vou andar com aquela pessoa. Porque um cego não dá para guiar o outro, isso é fato. Não dá. Então, se você quer andar com uma pessoa, olhe primeiro para onde ela está indo. Se você está fraco na fé, pegue alguém mais forte que você. Não adianta andar com quem está mais para lá do que para cá. Gente, isso é ser racional. Muitas vezes a gente espiritualiza muitas coisas que são racionais e racionaliza coisas que são espirituais. Olhe primeiro para onde essa pessoa está indo. E se essa pessoa não tem a mesma visão, não professa a mesma fé, pensa totalmente diferente, os valores não são os mesmos, pula fora. Esses dias eu estava cuidando, ajudando, secando lágrimas, não sei, de uma menina de 16 anos. O rapaz é completamente fora do padrão de família, totalmente fora. E a gente orientando. Não, mas eu amo, não, mas eu vou voltar. Ok, é a sua escolha. Aí vem me pedir, mas o que você acha? Aí eu falei o meu parecer, né? Pula que é cilada, Bino.
Ah, não, vou falar com a minha psicóloga, com não sei o quê, porque a opinião deles são imparciais. Então, eu falo assim, bom, Pilates, né? Eu lavo minhas mãos. Então, a escolha é sua. Mas tem gente que está vendo que o negócio vai dar errado e quer continuar insistindo, apegado a alguma relação. Às vezes é um sentimento de necessidade, de não, eu tenho que me sentir amada, desejada, cortejada, enfim, eu tenho que alterar no status que eu estou namorando. Para quê? Qual a necessidade disso? Celebrar o Dia dos Namorados é pecado? Cristão pode comemorar o Dia dos Namorados? Sim, claro que pode. Mas, todavia, entretanto, porém, o Dia dos Namorados, assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia da Bandeira, o Dia da Árvore, entendeu? É um dia que a gente tem especial para demonstrar o carinho, o afeto, mas não significa que você tem que gastar horrores de dinheiro que você não tem, ou da sua mãe, se você não trabalha, ou, né? Ou ceder impulsos, né? Carnais ou lascivos, para homenagear essa pessoa. Essa pessoa é só tua namorada, não é teu ídolo. Se virou um ídolo, daí já tem que... Daí já é pecado de novo. Então, o cristão pode celebrar, pode comemorar o Dia dos Namorados, sem problema nenhum. Porém, esse dia não pode ser uma desculpa para você passar dos seus limites. É um dia qualquer, como você pode expressar, como eu falei, dia do índio, da bandeira, enfim. Mas não é um dia para fazer coisas absurdas. Né? A gente tem que fazer tudo com moderação, com respeito e com sabedoria. Amém? E, por fim, não menos importante, o Dia dos Namorados não é um dia para o solteiro desesperar, viu, solteiros que estão desesperados? Ninguém se deve sentir pressionado para entrar em um relacionamento. Lembre-se sempre que quem completa você é Deus e não outra pessoa. Antes de a gente entrar em qualquer relacionamento, nós temos que ser completos no Senhor. Porque quando nós nos relacionamos com outra pessoa, esperando que aquela pessoa nos faça feliz, que aquela pessoa nos dê o céu e a terra, que aquela pessoa nos faça a mais realizada possível, nós nos frustramos. Porque pessoas erram, pessoas nos decepcionam, pessoas são passíveis de erro, mas Deus não. Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Então, nós, primeiro, jovens, temos que nós ser cheios de Deus. Encontrar o nosso propósito. Quem eu sou? Para que eu nasci? O que eu vou fazer? E no meio do caminho, se você encontrar essa pessoa, você fala, olha, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, eu sei quem eu sou, aonde eu estou. Se você quiser, é assim. Se você quiser, eu te ajudo. Se você quiser, vamos comigo. Mas seja completo, seja cheio de Deus primeiro. Sirva a sua igreja com amor, sirva a sua casa com amor. Tem jovens que começam a namorar e a família vira só um hotel, onde ela vai deixar as roupas sujas, pega limpa, onde ela vai dormir, onde ela vai comer. E a mãe que faça almoço ainda no domingo para eu trazer o meu varão ungido para almoçar. Né? As meninas querem casar, mas não sabem o básico da vida, da casa. Os meninos querem... Eles querem casar também, eu acho. Agora não, né? Os meninos são um pouquinho mais, né, difíceis. Eles vão ainda primeiro, eles querem dar uma curtida, comprar uns carros, rebaixar, erguer de novo, levar umas multas. Depois, entendeu? Eles querem casar. Mas, meninos... Quando vocês se relacionarem com alguém, seja sincero, seja sério, honre. A palavra diz para os maridos honrarem, né, e amarem sua esposa como Cristo amou a igreja. E que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Não é um na frente do outro, é andar junto, um edificando o outro, um ajudando o outro. Adolescentes, espera um pouquinho, calma, faz aquela oração que eu ensinei, entendeu? Estuda,
Aprende as coisas em casa, aprende a fazer bolo, aprende a ajudar a mãe, aprende a fazer crochê, aprende a fazer curso, vai viajar, tira o passaporte, inventa uma cura para uma outra doença que pode surgir ainda. Deus vai te dar uma direção. Amém? Meninos, trabalhem, invistam no reino em vocês, em pessoas. E no momento certo, dentro daquilo que vocês estão fazendo, dentro do propósito, o Senhor vai fazer com que essa pessoa que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, apareça no seu caminho. Amém? Não ceda aos encantos do mundo. O que às vezes é bonito, é atrativo aos olhos, mas engana o coração. Vou contar uma experiência antes de finalizar. O ano passado, olha só, gente, eu quase desencalhei. É tão bom falar entre amigos, assim, família, me sinto tão amigas de vocês, tão íntimas. A outra chegou ontem e está orando para eu desencalhar, gente. Não, desencalhar não, para eu casar em Deus, porque quem calha é baleia, né? Então, assim, no ano passado apareceu um varão ungido. Eu falei, nossa, é esse. Eu falei, Deus, o Senhor acertou, né? Sabe aquele tipo de pessoa que falava tudo que você quer ouvir? Eu só que, tipo assim, eu sempre fui muito com os dois pés atrás. Pode ser um defeito? Pode, mas eu sempre fui muito assim, sabe? Muito arisca, às vezes, em alguma situação. Mas, nossa, daí mandava assim, nossa, porque eu quero casar. Deu, que bênção. Não, mas é por isso que eu tô solteira, gente, é porque eu não sei. Eu falava, nossa, que bênção. Ai, porque eu quero ter filhos. Nossa, que Deus, né? Que a tua futura esposa seja abençoada e te dê filhos. Gente, por Deus que eu escrevia isso. Nossa, que legal. Bacana. Interesse zero, né? Não, mas por Deus, eu tava, meu Deus. Mas eu digitava assim, eu falava, Senhor, não deixe eu escrever nada de mim mesma, né? Parece ser muito espiritual, parece. Mas eu falo, Deus, eu sempre orei assim, Deus, eu não quero dar um passo sem que não seja. Tudo bem, eu vou errar muito, mas no que eu puder acertar, eu quero acertar, não é verdade? E eu falo, Deus, eu quero que o Senhor, né, esteja comigo, se for realmente essa pessoa, vai dar tudo certo. Ela vai insistir mais um pouco, eu pensei comigo, né? Eu falei, nossa, que bênção, nossa, que legal. Ah, vamos se ver? Não, essa semana eu não posso. 3 semanas. Não, a semana que vem, quem sabe? Porque eu queria ver, né? Até que ponto? Porque se é muito fácil, você vai entregar o ouro muito fácil assim pro bandido? Claro que não, né? Óbvio que não. Aí fui enrolando assim, então eu falei, agora não vai ter mais jeito, né? Vou ter que ir. Aí, né, fui lá, tipo, marquei no lugar público, assim, né? Vai saber, vai que é um doido mesmo, né? Vai saber. Cuidado, meninas. Meninos também, né? Aí cheguei lá, tudo bem, tudo, né? Covid, não sei o que, distanciamento, aquela coisa bem sem graça, né? Tipo, sei lá. Mas, né, por dentro eu falei, ai, meu Deus. E se for? Já estava planejando já o casamento, as flores, a música que a pastora Elise ia cantar, entendeu? Quem ia levar minhas alianças? Eu tava assim, gente, mas eu ia dar o braço a torcer? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Tá bom, né? Daí eu cheguei em casa e falei, nossa, Deus, acho que bateu, assim, né? Porque eu tinha conversado por mensagem estava perfeito, né? Eu queria ver pessoalmente. Não, Deus, é realmente aquilo que tá falando pela mensagem. Eu acho que, olha, Deus, o Senhor acertou, hein? Mas assim, Deus, se não for também, o Senhor já vai livrando logo. Mas olha, gente, 24 horas, eu falei, nossa, Deus, por que as orações que eu quero que o Senhor responda rápido, o Senhor não responde, né? É sempre assim. No outro dia, a pessoa sumiu. Eu falei, ai, meu Deus, não é possível. Sumiu. Eu falei, não, eu sou muito tagarela, eu falo demais. Não, já sei. Não. Sabe quando você fica procurando coisa para tentar saber por que a pessoa sumiu? Sabe que a pessoa sumiu? A pessoa sumiu. Sumiu. Só que eu tinha ficado muito aquilo na minha cabeça. Eu falei, não é possível. Não é possível, Deus. Por que essa pessoa sumiu? Por que essa pessoa sumiu? Essa pessoa sumiu, essa pessoa sumiu. E aí eu recebi uma oração de uma mulher. Ela falou assim, olha, você não vai ser envergonhada. Daí eu falei, ok. Não fiz nada para me envergonhar, né? Aí eu tentando lembrar aqui, puxando a memória, né? O que eu fiz, o que eu falei, será que foi em casa, foi no trabalho? Tipo assim, eu tava o próprio meme da Nazaré, assim, fazendo cálculos. E cálculos, eu falei, não fiz nada. Tô dormindo com a minha consciência tranquila. Daí eu falei, mas Deus, eu quero saber o porquê que a pessoa sumiu. Um mês depois, acho que passou um pouco mais de um mês, eu recebi a mensagem da pessoa.
Oi, tudo bem? Ah, tudo. Ah, sumiu, pois é, né? Não, é porque assim, eu não gosto de conversar com uma menina quando eu tô conversando com outra. Deu, oi? Quê? Não, é porque no outro dia eu já conheci outra pessoa. Deu, hã? Eu falei, obrigada, Senhor, pelo livramento. Obrigada, Senhor, pelo livramento. Deus, muito obrigada. Já não quero saber mais nada, entendeu? Pronto. Deus falou assim, você não queria saber? Pronto. Você não precisava, né? Mas já que você quis saber, foi isso. Resumindo toda a história. Muitas vezes, na nossa ansiedade, na nossa carência emocional, muitas vezes a nossa pressa de desenrolar alguma coisa, muitas vezes da gente querer antecipar algo, ou ajudar aquela ajudinha para Deus, Deus, o Senhor já deu um empurrão, agora pode deixar que eu faça o resto? A gente mete os pés pelas mãos, a gente fala coisas que não é para falar, a gente age de uma maneira que não é para agir, a gente responde aquilo que não pode ser respondido na hora certa, e acaba frustrada. E eu agradeço a Deus porque, mesmo eu sendo assim, bem, né, desse jeito mesmo, tudo bem, não sei o quê, eu sempre falava, Deus, não... O meu coração possa estar guardado em Ti, Senhor. Se guarda o meu coração, Senhor Jesus, de toda a carência, de tudo aquilo que pode me trazer algum sofrimento. Porque eu não quero essa experiência. Eu não quero. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero é uma experiência frustrada no relacionamento. Porque eu estou esperando em Ti. E se for para esperar mais um tempo, eu vou esperar. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu sei que Deus não vai mandar o anjo voando lá, o rapaz voando na nuvem. Queria, mas Ele não vai mandar. Não, tem que ficar, tipo, meio em alerta, né? Vai que, né? Mas eu vou continuar esperando em Deus e orando que no momento certo. Eu compartilhei com vocês semana passada do propósito que eu fiz. Eu falei, nossa, Deus, o Senhor falou que vai casar, agora só falta falar quando, né? Ele falou. Quando abrir o Apocalipse, né? Quando Cristo vier buscar a sua noiva. Eu falei, pronto, casei. Pronto, brincadeiras à parte, queridos. Mas que vocês possam, jovens e pais que estão aqui, pessoas que já são casadas, que estão no processo para casar. Sempre tem um jovem, um adolescente, um irmão, um primo. Você sempre pode ajudar alguém no momento com alguma palavra. Então, que essa palavra ela possa ajudar alguém. Que você possa ser realmente um ajudador. Assim como o Espírito Santo tem sido para nós. Que você possa ter uma palavra. Se você vê um jovem se perdendo, fala, não, calma, espera. Se você vê uma menina se perdendo nas mensagens, fala, não. Tipo, não responde assim. Porque se eu tivesse respondido tudo que eu queria, das duas, uma. Ou eu estava bem rascada e chifruda, né? Ou eu estava solteira e bem emocionalmente machucada. Mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente possa ter essa palavra no nosso coração. Nós vamos colocar lá as dicas depois para você poder reler. A minha oração, quem sabe, se você quiser, pode pedir no privado, eu passo para você. Não, eu falo, Espírito Santo, eu não sei como orar, não sei o que fazer com as palavras, então me ajuda. Gente, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia. A Bíblia é um caminho, é um manual de como devemos viver. Não é possível que a gente, jovens que estão aqui dentro da igreja, que ouvem a palavra, ainda se permitem errar em coisas básicas. Com tantas pessoas que podem ajudar, o discipulador, o pastor, a Fabíola, com as experiências dela. E eu tendo assim, Senhor, obrigada porque não deu certo e obrigada por essa experiência, por esse testemunho. Eu posso falar para outra jovem, olha, para de ficar respondendo porque vai dar certo. Entendeu? Agora eu tenho autoridade nisso. Amém? Que o Senhor possa abençoar todos vocês. No momento certo, todo mundo vai casar. Vocês já estão todos convidados para o meu casamento. Amém? Entendeu? E o Senhor, Ele tem algo especial para nós. A palavra de Deus diz... Paulo, ele fala para os solteiros, olha, se você ficar solteiro, fique. Se for, né, que tiver que ficar, você aguenta o rojão, fique solteiro. Mas Deus, lá no início, Ele fala, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Então, todos nós, em algum momento, vamos encontrar outra pessoa
com o mesmo propósito e vamos caminhar juntos. Vamos levar mais pessoas para Cristo, vamos ajudar as famílias, vamos ser um testemunho vivo para outros casais. Eu não sei qual é o propósito de Deus para cada um. Mas quando nós vivemos debaixo da graça do Senhor, no propósito, o Senhor ele se encarrega de todas as coisas. Obedeça, jovens. Seja obediente aos seus pais. Muitas vezes pai e mãe dão um conselho e falam, ai, careta, não sabe de nada, inocente. Eu que estou aqui, entendeu? Com 15 anos, 16, 20, 22, eu sei o que eu quero para a minha vida. Ouça o conselho do seu pai. Obedeça ao Senhor. Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso porque eles quebraram o princípio de obediência. Seja obediente à palavra do Senhor. Pode, hoje vocês não... Hoje a gente acredita que não tem sentido nada do que estão falando, do que a gente vê, mas seja obediente, porque lá na frente vocês vão olhar para trás por todos os processos que vocês vão passar e já passaram e vão falar, valeu a pena. Valeu a pena ser obediente ao Senhor. Quando eu olho para trás de todos os processos, de todas as histórias, que hoje eu dou muita risada, das orações que eu compartilho com você, das coisas que o Senhor fala comigo, eu falo, Deus, valeu a pena cada processo. Vale a pena viver uma vida derramada e quebrantada aos pés do Senhor. Se deixe gastar e se gaste pelo Evangelho, por amor a Cristo. Não perca mais nenhum segundo da vida de vocês, a juventude de vocês. Aproveitem, vocês têm esse, né, eu vejo a disposição dos jovens, quando a gente fala, vamos arrecadar, vamos ensaiar teatro, vamos, não tem canseira, não tem artrite, reumatismo, né? Eu falei assim, nossa, eu tô com uma dor no meu ombro, né? Daí minha avó, nossa, com essa idade, nossa, avó, não precisa humilhar também. Né? Tipo, poxa vida, mas eu vejo quando eu era mais jovem, a disposição é diferente, o tempo é diferente, parece que a gente não tem as tristezas, tem, mas aquilo é... Ser jovem é bom, ser solteiro é melhor ainda. Ser solteiro é melhor ainda. Nossa, amém, jovem? Ser solteiro é melhor ainda. Amém. Então vamos aproveitar cada tempo da nossa vida. Tenho certeza que a pastora, vários outros, né, pessoas que já são casadas, têm várias histórias legais para contar do tempo de solteiro. E a gente vai ouvir ainda, né, pastora? Mas aproveite cada momento da vida de vocês. Façam amizades. Instrua pessoas a viverem uma vida autêntica diante do Senhor. Sejam autênticos na verdade. Amém?